Apocalipse, capítulo de número 19. Nós pretendemos encerrar o capítulo 19 hoje e a partir da semana que vem começar o estudo minucioso sobre o milênio. Meus irmãos, se você quer entender o milênio, venha na quarta-feira que vem. Nós vamos discutir o assunto. Vocês lembram que em janeiro muita gente ficava perguntando nas aulas: mas pastor, e o milênio, o diabo está solto, está preso, está amarrado, está condenado, está endiabrado, o que ele está? Lembram em janeiro aquela confusão toda? E o que eu respondia? Basta cada dia, finalmente chegamos o milênio, não é? Havendo paciência, chegaremos lá. Versículo 9, Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, por que são bem-aventurados os que são chamados? Porque são poucos que fazem parte das bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, na verdade, é a celebração de que o casamento chegou, o dia do casamento chegou, né? Os irmãos lembram que existe o noivado, depois do noivado, entre o noivado e as bodas do casamento, existe um período aí dedicado para se conseguir pagar o dote, não é? Assim que o noivo consegue o dinheiro de pagar o dote, celebra assim, então, as bodas do casamento, que duram em torno de 14 dias, né, no Oriente Médio Antigo. Nesses 14 dias, começa-se com uma procissão, onde o noivo vai buscar a noiva na casa dos pais dela e vai fazendo em procissão em direção à sua nova casa, e nessa nova casa celebra-se as bodas. Então aqui é tirado desse contexto. Então está celebrando a vitória final. É interessante que nós conseguimos enxergar do começo ao fim de Apocalipse essa progressão entre o anúncio. É uma progressão que trata de 3 eventos. O Apocalipse é uma progressão que trata de 3 eventos. Primeiro evento, perseguição, sofrimento, luta. Segundo evento, a vingança de Deus, o castigo de Deus, o juízo de Deus. Terceiro evento, a vitória da igreja. Do início ao fim de Apocalipse é isso. Luta, vingança de Deus e celebração. Luta, vingança de Deus. Por isso que vocês vão perceber desde o início de Apocalipse que sofrimento, ele tem uma visão do sofrimento da igreja, depois tem a visão da vingança de Deus e tem sempre uma visão do trono, né, os 24 anciãos louvando a Deus, sempre assim. Só que quanto mais chega ao final de Apocalipse, mais ele vai dando detalhes. Então o capítulo 19 é uma repetição do que ele já falou anteriormente sobre essa celebração da vitória do Cordeiro. Então vamos continuar. Versículo 9 fala por que eles são bem-aventurados. Porque eles são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nessa ceia celebra-se 2 coisas. O casamento, né, o encontro final e eterno ao mesmo tempo da igreja com o noivo, e também a vitória sobre os inimigos. Estão comemorando 2 coisas, tá? Está comemorando o encontro do noivo com a noiva e está comemorando a vitória sobre os inimigos. Sigamos. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele disse, ele cumpriu. E tudo aquilo que ele disse que ainda vai acontecer, ele vai cumprir. Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que os crentes, nós, temos uma mania feia de, quando Deus faz algo maravilhoso, a gente tem uma tendência de adorar o instrumento que Deus usou do que adorar o próprio Deus. Não é verdade? A gente tem essa mania.
de atribuir glória ao instrumento que Deus usou do que o próprio Deus. E quando eu falo de adoração, de adorar, eu estou falando de adorar, meus irmãos, no coração, tá? Adorar no coração. Eu não estou falando de elogiar, eu não estou falando de atribuir honra, não estou falando, por exemplo, vamos supor que o pregador fulano de tal vai estar aqui no aniversário da igreja. E foi muito usado por Deus, não é? Aí você tem duas reações. Você vai dizer o seguinte: Deus falou muito ao meu coração através de você, através daquele pastor, daquele pregador. Ou você pode dizer: nossa, que pregador. Percebe a diferença? Consegue entender a diferença? Nossa, como aquele cantor, aquela cantora, aquele conjunto falou ao meu coração através daquelas mensagens, daquelas músicas. Nossa, que conjunto, que cantor, que cantora, hein? Entenderam a diferença? Isso é uma tendência nossa. Aí você vai visitar outra cidade e entra numa igreja suntuosa, uma igreja chiquérrima. Nossa, que estrutura, hein? A gente tem a mania de adorar o instrumento que Deus usa do que adorar o próprio Deus. Isso é a mania que nós temos que vencer isso. Nós devemos honrar a quem honra, mas sem adorar. Então, se isso aconteceu com um homem de idade, que foi João, né? De idade de vida cristã, ele era um apóstolo, já estava com os cabelos brancos de tanto e experiente na vida com Deus, recebia revelação direta de Deus. E quando o anjo mostrou aquelas coisas para ele se prostrou perante o anjo para adorá-lo. Ora, ele não sabia que só tem que adorar o Senhor Deus? Ele sabia. Lembre-se, meus irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui numa pregação. O que é adoração? Adoração a Deus. O que significa? Para a gente tentar fazer a diferença entre atribuir honra, louvor, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou perguntar para a minha ala direita, os meus conservos da direita. Meus irmãos, vocês acham que é errado nós louvarmos alguém? Pense bem. João Paulo, Bia, todo mundo. É errado nós louvarmos alguém? É errado nós louvarmos alguém? Louvar. Eu posso louvar alguém? É errado? É pecado? Não. Provérbios 31. A mulher virtuosa, a mulher que assim procede será louvada. Não é? E está escrito lá nas cartas de Paulo aos Coríntios: aquele que assim procede receberá do Senhor o louvor. Por quê? Porque louvar é a palavra grega eulogio, que significa elogiar. Tá? Adorar, adora a Deus. Porque adorar significa três coisas. Adorar a Deus significa ter Ele como fonte de satisfação. Lembra daquela pregação? Fonte de satisfação, ou seja, você se realiza nele apenas. O Senhor meu pastor, estou satisfeito. Fonte de socorro, fonte de satisfação, fonte de socorro e fonte de culto. Ok? Você não pode ter outra pessoa que seja fonte de culto, a não ser Deus, nem outra pessoa que seja fonte de satisfação. Tá? Então você pode elogiar uma pessoa que foi usada por Deus, seja para pregar, seja para cantar, para tocar. Você pode elogiar, não tem problema. Se a pessoa se ensoberbecer, é problema dela. Entendeu? Se você acha que é justo elogiá-la, elogia. Não, eu não vou elogiar para ela não se ensoberbecer. Você não está fazendo isso para ela pecar. Se ela pecar com isso, é porque ela não é madura e é problema dela. Honra quem honra. Agora, atribuir fonte de satisfação à pessoa, fonte de socorro e fonte de culto, isso você não pode. Tá? Então, há uma diferença entre você dizer assim: nossa,
como aquela pregação falou comigo, como aquele homem foi usado por Deus para falar o meu coração. Outra coisa é você exaltar o pregador. Nossa, que pregador! Entenderam a diferença? Há uma diferença aí. E quem disse que o meio presbiteriano não comete idolatria? É ou não é? Muito bem. Sigamos. Então, adorar só a Deus. Ele, porém, me disse, só para ver se os irmãos se lembram. O que é adoração a Deus? É ter Deus como fonte de quê? Satisfação, socorro e culto. Não esqueça disso. O que é idolatria? É ter qualquer outra coisa ou pessoa como fonte de satisfação, culto ou socorro. Ok? Por isso que você fazer uma promessa a uma imagem de escultura é idolatria. Porque é ter essa imagem de escultura como fonte de socorro. Somente em Deus espera minha alma. Salmo 62. Muito bem. Tudo isso eu vou perguntar para vocês no final do curso. Uma prova no vestibular. Certo? Valendo uma pizza que o Odaci vai... E nem combinei com ele ainda. Nada assim. Muito bem. Sigamos. Prostrei-me ante os seus pés, ele porém me disse, não faças isso, sou conservo. Conservo significa servo ao lado, junto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. O que é esse testemunho de Jesus? Testemunho de Jesus, meus irmãos, é a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Tá? Apocalipse, capítulo de número 1. Testemunho de Jesus não é bom comportamento. Sabe quando a pessoa fala assim, dá um bom testemunho? O comportamento reforça o que você está pregando. Certo? Reforça o que você está pregando. E é o que se espera de uma boa testemunha de Cristo, de um bom testemunho de Cristo. Que a pessoa se esforce para viver o que prega. Mas testemunhar de Cristo é pregar a palavra, pregar o Evangelho. Nada dessa história que fica por aí dizendo que pregue, se preciso, use palavra. Isso é coisa do diabo, você tem que pregar usando palavra. Você prega usando a palavra. Tá? A pregação não vem pelo ver. Como é que é? A fé não vem pelo ver o testemunho dos crentes. A fé vem pelo ouvir. Então veja, meus irmãos, versículo 2, Apocalipse 1, 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, perceba que é uma coisa só, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Temos aí um paralelismo sinonímico. É paralelo, um ao lado do outro. São palavras que estão um ao lado da outra para dar ênfase e significar a mesma coisa. Ok? Voltemos ao Evangelho. Voltemos a Apocalipse 19. Vocês estão vendo aquelas manifestações lá contra a Rede Globo? Vocês estão vendo? Por causa da reportagem lá do Fantástico. Até que enfim eles saíram do armário, né? Os artistas da Globo. E se declararam realmente anticristãos. Até então eles estavam fingindo ser politicamente corretos. Mas agora eles se declararam mesmo anticristãos e antibíblicos e etc. Não estão mais nem aí, não estão com medo. Quem sabe assim os crentes param de assistir as novelas da Globo, né? Os que assistem, é claro. Vamos seguir, meus irmãos. Então, voltando aí para Apocalipse 19. Testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus é o Espírito Santo falando nas profecias. Tá?
Quando o Espírito vem com letra minúscula, maiúscula, isso depende da interpretação do tradutor. Se ele achar que é espírito humano, ele traduz com letra minúscula. Se ele achar que é o Espírito Santo, o contexto é que vai dizer se é o Espírito Santo ou não. Só que aqui fica mais difícil, porque o contexto não é tão claro. Mas eu entendo que aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está nas profecias, que é o intermediador das profecias. Tá? Por quê? O testemunho de Jesus é a mesma coisa que a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de quem? Do Espírito Santo. Muito bem. Versículo 11. Uma visão aí do Cristo glorificado. E aí vocês vão perceber que o Apocalipse ele se repete. Essa visão de Cristo glorificado ele já falou no capítulo 1. Lembra? Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo. Ele está repetindo com novas ênfases, novos detalhes. Mas ele está repetindo, mas com um novo enfoque. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lembra dos 4 cavalos e 4 cavaleiros do Apocalipse? O cavalo branco é quem? Jesus Cristo, porque aqui se chama fiel. E os seus olhos, versículo 12, seus olhos são chama de fogo. Então vamos lá para o capítulo 1, para saber se é Jesus mesmo. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus, a fiel testemunha. Ficou claro aí? Que é de Jesus que ele está falando? Capítulo 1, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então, é Jesus aquele cavaleiro do cavalo branco. Volte para Apocalipse 19. Então, nada de dizer que o cavalo branco é o Evangelho, é o Anticristo, como algumas correntes asseveram. É Jesus Cristo. Versículo 12. E os seus olhos são... então, versículo 11 ainda. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ou seja, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, ele é fiel e ele é verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Então, julga retamente. Lembra que lá em Romanos capítulo 2, versículo 5 diz que ele fala sobre o dia da revelação do justo juízo de Deus. Por que o juízo de Deus é justo? Porque o julgamento não é pela graça, é pelas obras. Alguma dúvida sobre isso, meus irmãos? Que o julgamento é pelas obras? Pode perguntar. Se tiver errado, eu vou corrigir, você nem vai perceber que eu corrigi. Bia, dúvida? Não é julgamento pelo galardão, não. É julgamento mesmo, final. Para condenação. Ou para salvação, se for encontrado alguém justo. Quem sabe, né? Mas para condenar ou salvar. Está escrito em Romanos capítulo 2, versículos 6 em diante. Vida eterna àqueles que perseverando em fazer o bem. Não é aqueles que fazem o bem, é aqueles que perseveram em fazer o bem. Ou seja, faz o bem sem errar. Conhece algum que faz o bem sem errar? E condenação aos que praticam o mal. Você pratica o mal? Então você vai ser condenado? Porque você já foi condenado. Aonde? Na cruz. Então Deus não vai te condenar 2 vezes. Ok? Meus irmãos, quando vocês virem aqueles movimentos, Semana da Fé Reformada, Sola Gratia, não é? É isso que ele está falando, é só a graça. Sola Fide é só a fé. Lembra? É isso, em outras palavras. Muito bem. Vamos lá. Ele julga justamente, versículo 12, é para dizer o seguinte, que essas pessoas que ele vai lançar no inferno, que está no versículo 21, os restantes dos mortos com a espada que sai da sua boca, aquele que estava montado no cavalo, foram lançados para o inferno, para vocês entenderem que Deus é justo. Não ficar com pena do ser humano. Minha mãe sempre dizia, quem tem dó do miserável vai para o lugar dele.
Quem tem dó do miserável vai para o lugar dele. Então, não fique com dózinha do ser humano. Tadinho, vai para o inferno. Porque o ser humano é ruim. Ok? Eu digo, não fique com dózinha. Eu estou falando da dó que te leva a atribuir injustiça a Deus. Agora, se você for por dó, por amor ao ser humano, por misericórdia, tudo bem. Mas se for com a dó que te leva a questionar a justiça de Deus, não. Como se Deus estivesse sendo exagerado, muito pesado. Entendeu a diferença? Agora, se for assim, ficar com dó, né, assim, ter misericórdia desse ser humano ir para o inferno, mas entender que ele merece, aí tudo bem. Sigamos, versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo, ou seja, ele vê tudo, ele analisa tudo de forma perfeita e pura. Fogo significa purificação. Quando ele julga baseado naquilo que ele conhece, ele sonda os corações. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Michel, Deus está em todos os lugares? Deus está no inferno? Existe algum lugar que subsista sem Deus? Não. Não existe. Roseli, você viu por aí o controle remoto que faz ele girar? Girar assim? Depois você... Já pensou se existia um controle remoto num negócio desse? A gente está tão preguiçoso que tudo é no controle remoto, não é? Daqui a pouco vai ter um aplicativo que quando você estiver apertado para ir ao banheiro, chegando em casa, você pelo celular já manda o aplicativo abrir a tampa do vaso. Nos Estados Unidos já existem aplicativos que já vai esfriando a comida, esquentando a comida, essas coisas assim. Acende a luz, essas coisas assim. Sigamos aqui, meus irmãos. Foi apenas para relaxar um pouco nossos pensamentos. Voltemos ao Evangelho. Versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo. Sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Por que diademas? Por que não diadema? Né? Ironicamente falando, não diadema. Por que no plural? Porque o próprio contexto explica por que está no plural. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei, porque ele é soberano, Senhor dos senhores. Por isso plural, porque ele governa todas as coisas. Tá? Ele governa aqueles que se submetem a ele, que é o que chamamos de reino de Deus. O que é reino de Deus? É quando Deus governa aqueles que se submetem, se sujeitam ao seu reinado de boa vontade. Vocês se sujeitam a Deus de boa vontade? Então vocês fazem parte do reino de Deus. Agora o diabo, os ímpios, se sujeitam a Deus de boa vontade? Então eles fazem parte da sujeição da soberania de Deus. De qualquer forma, todos vão fazer a vontade de Deus. Uns forçados e outros de boa vontade. Entenderam? Todo joelho se dobrará. Então ele é rei em todas as esferas. Por isso, essas diademas estão no plural. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Aí aqui os teólogos entram em parafuso. Tem hora que a teologia ela entra em parafuso. Né? Sabe igual o computador, que tem hora que entra em tilt? É tilt que fala? É tilt, né? Tem hora que o computador trava. Então, tem hora que a teologia trava. Porque a teologia ela é muito cartesiana, muito pela lógica. E a Bíblia, ela, no geral, é assim. No geral, mas tem hora que a Bíblia ela não se submete à nossa lógica, não. Como que aqui ele diz que ninguém conhece esse nome, se a Bíblia está cheia de nomes para Jesus e o nome de Deus que a gente conhece, não é? Aí a teologia entrou em tilt. Bom, meus irmãos, aqui ele está falando que ninguém conhece a totalidade dos atributos de Cristo, senão Ele mesmo. Nome na Bíblia simboliza o quê? Identidade, qualidade, atributos, características.
Lembra Simão Bar Jonas, filho do trovão, porque Jonas era meio assim nervoso, meio crente, porque crente é assim nervoso, né? Os crentes são assim meio impacientes, né? Não tem muita paciência não, já chega chegando. Então, aí Deus chamou Pedro de filho do trovão. Você é um filho do trovão ou é um filho da pomba? O que você é? O que mais ferve em você? O seu sangue ou o fogo do Espírito? Isso vai dizer o que você é. Nome na Bíblia simboliza isso, característica. Esse nome que Jesus tem, que ninguém conhece, significa o seguinte: ninguém conhece Ele a fundo, profundamente, a não ser Ele mesmo. Mesmo assim, ele se dá a revelar, Ele se revela, mas não em toda a sua totalidade. O mais interessante é que a eternidade não tem fim, e nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus e nunca esgotaremos esse conhecimento. Pode um negócio desse? Quero ver alguém concluir esse curso no céu. Ninguém vai concluir esse curso. Deus não dá a sua glória a ninguém. Muito bem. Versículo 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E aqui, novamente, a teologia entra em tilt, né? É tilt ou chute que fala, gente? O Marcinho vai me ajudar porque ele é da área de TI. Como é que se fala, Marcinho? O Marcinho vai falar o seguinte: entra em colapso. Tilt, né? Por que, meus irmãos, que a teologia entra em tilt aqui de novo? O manto de Cristo está manchado de sangue. Sangue de quem? Há 3 possibilidades. Sangue dele mesmo, sangue dos crentes que morreram no martírio, ou sangue dos ímpios. Está vendo que nem tudo na Bíblia é fácil, não é verdade? A gente é tentado a chegar assim e dizer assim: aqui é o sangue de Jesus que manchou o seu manto. A gente não pode colocar o nosso achismo, o que a gente acha no texto. É daí que surge todo tipo de igreja, todo tipo de doutrina, todo tipo de heresia. É quando você coloca o seu achismo. Você tem que dar um dado técnico, sólido, lógico, uma explicação razoável, não é o que você acha. Eu sinto no meu coração que é isso. Não, ninguém quer saber de coração aqui, quer saber o que está no texto. Só que o problema é que no contexto ali, não tem muita coisa, muita referência ali. A referência mais próxima está a 2 versículos na frente, que é o versículo 15. Então, como a referência mais próxima que fala de sangue está nos 2 versículos na frente, fala sobre os ímpios, então nós não temos autorização para falar que esse sangue é o sangue de Cristo, nem o sangue dos crentes. Porque o mais próximo que tem por ali fala do sangue dos ímpios. E o contexto longínquo, que é o capítulo 16 ao 18, fala da condenação da Babilônia e do anticristo, fala do sangue dos ímpios, a ira de Deus. Então, muito provavelmente, esse sangue que mancha aqui o manto de Cristo é o sangue dos ímpios. Por quê? Um manto tinto de sangue. Em grego, meus irmãos, em grego é salpicado de sangue. Tá? Então não é escorrido, não é um sangue que escorreu no seu manto. É como se ele tivesse passado perto de alguém e houve um acidente grave que o sangue aspergiu e salpicou as suas vestes. Isso aqui, meus irmãos, é de uma figura extraída de um ambiente de guerra. Imagine um general lutando numa guerra e matando os inimigos. O que vai acontecer com as suas vestes? É que isso foge muito da nossa realidade, não é? Imagina uma espada cortando artérias. Era isso que acontecia nas guerras de Davi, né? Naquelas era isso. Cortava-se. Tem crianças aqui. Mas os guerreiros cortavam a parte do membro do corpo que ligava os membros inferiores à cabeça, que eu não quero falar o nome. Não adiantou nada, as crianças são espertas. Elas entendem. E aquilo salpicava. Então,
O contexto está falando de batalha entre Cristo e os inimigos. É uma maneira simbólica de dizer que Cristo vai derramar sangue dos seus inimigos. Como? Com a espada? Ele vai descer com a espada matando os ímpios? Não. Com as 7 taças da ira de Deus. Lembra? Capítulo 15 e 16. As taças da ira de Deus. Simbolizado através do cálice que espumeja. O meu cálice, lembra do sermão de domingo? A vingança de Deus. Falando nisso, quais são os 3 pontos do sermão de domingo? Sem colar. O meu professor de português no seminário falava assim: que perguntinha desgraçada. Fui proibido de falar. A Roseli falou: peraí, pastor, não fala não. Como Deus compartilha o seu reinado com os crentes, lembra? Nos honrando, nos capacitando e nos vingando. Muito bem. É isso aí. E nos colando. Então, meus irmãos, o manto tinto de sangue é isso que está no versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. Por isso que o manto de Cristo ficou manchado, porque a espada dele é muito afiada. Ok? Corta os inimigos. E como que a espada corta os inimigos? Como? Ele continua. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Pisar as uvas. Pisa as uvas e sai aquele suco vermelho, forte. Significa pisa os inimigos e sai o sangue. Como? E o que tem a ver essa espada? A espada significa as profecias, a palavra de Deus. A profecia de que Deus vai mandar. Lembra do meteoro? Os selos e as trombetas. E vai mandar outros tipos de catástrofes também depois do meteoro, que são as taças da ira de Deus, para derramar o sangue dos ímpios. Ok? Lembra do que aconteceu há 2 semanas no México, o terremoto que matou mais de 300 pessoas? Fichinha, perto do que vai acontecer. Fichinha. Meus irmãos, fica aquela impressão que parece que eu quero impressionar vocês. Falando toda quarta falando de coisas monstruosas. Eu só estou lendo o texto, meus irmãos. Não tem... Estou lendo o texto. Pisar as uvas, sangue, espada, uva, ira, taça, ira, selo, trombeta. Não estou assustando, estou lendo a Bíblia. Se você fica com medo, eu não posso fazer nada. Voltemos ao Evangelho. Capítulo 19, versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Espera aí, ninguém conhece o seu nome e agora conhece? É porque ninguém conhece ele exaustivamente, a não ser ele mesmo. Mas ele se deu a conhecer em partes. Mas se Deus ele não é partível ou divisível, em parte eu quero dizer que ele quis se revelar não em sua totalidade a nós. Nós não conhecemos Deus em sua totalidade. Mas ele se revela para nós em alguns dos seus atributos. Tá? Um dos atributos que ele revela é seu amor, sua justiça e sua santidade, que fizeram com que ele se tornasse homem, porque ele era o verbo de Deus, estava com Deus, era Deus, e por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele se tornou homem e revelou a sua justiça na cruz, seu amor na cruz, sua santidade na cruz. Ok? Então, os atributos de Deus nós conhecemos, ainda que não todos de forma exaustiva, mas aqueles que ele quis revelar. A Bíblia revela tudo sobre Deus? Não. Mas ela revela tudo o que nós precisamos conhecer? Sim. Versículo 14. Seguiam-no os exércitos que há no céu. Aqui é outro lugar onde a teologia entra em colapso para entender isso aqui. O que é exércitos dos céus? Pode ser 3 coisas. Vamos ver se vocês são bons de interpretação aí. Eu acho que são. O que pode ser esse exército dos céus? Vamos supor que você esteja lendo a Bíblia sozinho em casa. Exércitos dos céus. O que são exércitos dos céus na Bíblia?
Pode ser o quê? Pode ser anjo, o que mais? Pode ser os crentes, exército, né, ao lado de Cristo. O que mais que pode ser? Exército dos céus. Deuteronômio capítulo 4 diz o seguinte: guarda o teu coração, não olhe para os exércitos dos céus para adorá-los. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem as constelações. Pode ser o que também? Estrelas. Então, exército dos céus pode ser estrelas, os astros, pode ser anjos ou pode ser os crentes aqui. O que será? Pode ser igreja? Em Apocalipse, agora nós vamos analisar a luz da Bíblia toda, a luz do Apocalipse. A gente vai filtrando, percebe? Vai filtrando. Agora vamos filtrar só em Apocalipse. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, estiverem com dificuldade de entender a palavra, tente relacioná-la com a Bíblia toda. Está difícil? Vai filtrando. O que essa palavra significa só naquele livro? Vou dar um exemplo para vocês. Lugares celestiais. Na Bíblia. Bom, a Bíblia não fala sobre isso, a não ser em um livro, Efésios. Aí você filtra. O que lugares celestiais significa em Efésios? Regiões celestiais. Aí fala lá que é o lugar onde os anjos, potestades, demônios, tem uma luta espiritual contra os crentes. Então é o mundo espiritual onde existe uma batalha entre crentes, entre os anjos de Deus e os anjos do diabo com relação aos crentes. Você vai filtrando, entendeu? Muito bem, sigamos. Então, em Apocalipse, exército dos céus é o quê? São os anjos, porque está escrito em Apocalipse capítulo 12, que o dragão arrastou terça parte do quê? Das estrelas do céu. Só que essas estrelas do céu ele explica mais abaixo. Miguel, os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos, então, aquele exército dos céus, as estrelas dos céus lá, quem são? São os anjos de Satanás. Porque estrelas no plural em Apocalipse significa anjos. Lembra lá em Apocalipse capítulo 1? O que são as estrelas? São os anjos. Aí você pensa, bom, mas esses anjos têm umas características que são peculiares aos crentes. Vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Geralmente não se trata de crentes, não é? Então, vá para Apocalipse capítulo 15, versículo 6. Geralmente se refere a crentes, mas às vezes também se refere a anjos. 15, 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro. Ok? Então, tudo indica com grande probabilidade que se refere aos anjos. Ou seja, Jesus ele vem com seus anjos. Aí para comprovar e fechar com chave de ouro, você vai para Mateus 24 e 25, que diz que ele virá com seus anjos. Os exércitos, miríades e miríades de anjos. Ok, meus irmãos? Então voltemos ao Evangelho. Capítulo 19, versículo de número 14. Seguiam os exércitos que há no céu, tá? Que são os anjos, montados, cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ou seja, os anjos que não caíram, os anjos que são preservados em justiça e santidade. Não é. Não são os crentes. Cavalo é simbólico, simboliza guerra, vitória. Não porque estrelas, exércitos dos céus na Apocalipse, com base no Apocalipse 12, se refere a anjos. Entendeu? E anjos também são retratados como aqueles que estão vestidos de linho finíssimo também. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. O que é essa espada afiada, meus irmãos? O que é a espada afiada? A palavra de Deus, a espada do Espírito. Está vendo como vocês sabem interpretar Apocalipse? Melhor do que eu ensinar para vocês o Apocalipse, é ensinar vocês a como interpretar a Bíblia, não é? Como interpretar o Apocalipse, para que quando vocês estiverem lendo em casa sozinhos, vocês já estejam habilitados a entender, pelo menos de forma geral. Muito bem. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela. Quem é essa espada? O que é essa espada?
para com ela, a palavra de Deus, ferir as nações. Como que a Bíblia fere as nações? Como? Profetizando e cumprindo palavras de juízo. É assim que a palavra de Deus fere as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Alguém lê Salmo 2:9? Samara, você está anotando tudo? É muito bom você ouvir uma criança anotando um estudo de Apocalipse, não é? Samara, Amanda, a Melina. Muito bem. Sigamos em frente. Então, Adaci, mais audivelmente, por favor. Qual é a dificuldade desse texto? Volte para Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Sabe qual é a dificuldade, meus irmãos? É que em grego, o verbo reger é pastorear. A tradução literal é: ele mesmo vai pastorear estas nações com cetro de ferro. Mas só que o verbo pastorear não indica cuidado e amor? Não indica? Como que aqui o pastorear indica juízo e castigo? Inclusive vara de ferro aqui, cetro de ferro é vara de ferro. É na verdade uma vara de carvalho, que era tão dura como ferro. O que significa esse pastorear? Pastorear, meus irmãos, aqui, em minha opinião, significa uma linguagem chamada ironia, que às vezes a Bíblia usa essa linguagem chamada ironia. É uma maneira irônica de dizer o seguinte: olha, Jesus vai pastorear essas nações, só que ele vai pastorear não com cajado de cuidado da ovelha, nem guiando pelas veredas. Ele vai pastorear com vara. Não se pastoreia a ovelha com vara de ferro ou com vara de carvalho, é com bordão ou com cajado. Não se pastoreia com vara de carvalho. Então esse pastorear é irônico, é metafórico. A gente usa essa linguagem no dia a dia. Fulano de tal vai ver o que é bom para a tosse, não é? Você não está dizendo o seguinte: eu vou indicar um remédio, um xarope que vai ajudá-lo na sua recuperação de seus problemas respiratórios. É isso que você está dizendo? Não, é uma maneira irônica de dizer: ele vai levar uma surra, vai aprender uma lição. Entendeu? Então, Jesus vai pastorear essas nações com vara de ferro. É uma maneira irônica de dizer que ele vai castigá-la. Tudo muito bonito na explicação, mas cadê a prova? Meus irmãos, aprendam uma coisa: vocês, ovelhas, quando vocês virem um pastor, ou um pregador, ou um teólogo explicando uma coisa, não se encante pela beleza do discurso. Isso significa tal coisa, porque aqui não sei o que, não sei o que. Você tem que ficar só aguardando o que? A prova, a evidência. Não engula discurso bonito. Até aqui que eu falei é bonito, né? Irônico, uma palavra irônica de Jesus, que não sei o que, tá, mas cadê a prova? A prova final de que isso significa isso? Apocalipse 2:27. E aí em Apocalipse 2:27 ele repete a mesma linguagem. Apocalipse 2:27. Por que em Apocalipse 2:27 é a resposta? Porque em Apocalipse 2:27 ele usa um recurso literário do hebraico, dos judeus, do Antigo Testamento, chamado paralelismo. Lembra? O que é paralelismo? Vem de paralelo. O que é uma coisa paralela? Uma coisa está ao lado da outra. Você pode ter uma coisa ao lado da outra que é igual ou que é contrária, não é? Você pode ter dois homens andando juntos, não é? É um paralelismo sinonímico, ou seja, são sinônimos, mesmo sexo. Você pode ter um homem andando ao lado de uma mulher. É um paralelismo
antinômico, ou seja, contrário. Tá? Entenderam? Então aqui ele usa um paralelismo sinonímico, ou seja, são sinônimos o que ele vai falar. Versículo 27. E com cetro de ferro as regerá. Em outras palavras, e as reduzirá a pedaços. Entenderam? Ele repetiu usou o paralelismo. Duas expressões que querem dizer a mesma coisa. Isso está claro, meus irmãos? Paralelismo. Ou seja, Deus faz isso justamente para deixar as coisas mais claras para a gente. E com cetro de ferro as regerá. Aí vocês perguntam, o que é reger com cetro de ferro? Porque essa palavra reger aqui em grego é pastorear. O que significa pastorear com cetro de ferro? Ele explica. Reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, você percebe que esse pastorear não é cuidado, é castigo, é julgamento. Entenderam? Agora ficou claro? Voltemos a Apocalipse 19. Paloma, está claro? Michel, está claro? Alexandre? Ali, está claro? Muito bem. Branco como a neve. Muito bem. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Esse verbo reger aqui em grego significa o quê? Muito bem. E esse pastorear em que sentido? É literal ou irônico? Essa ironia significa o quê? Castigar. Muito bem, meus irmãos. Castigar. Ele mesmo as regirá e pessoalmente pisa o lagar do furor da ira de Deus. O lagar, imagina uma piscina onde as pessoas descalças pisavam as uvas para poder produzir o suco, não é? Aliás, permitam-me fazer uma pergunta de digressão. Existe suco de uva na Bíblia? Existe? E quem te garante que todos os lugares onde aparece vinho, é vinho como nós conhecemos hoje? É só para a gente pensar um pouco. Né? Podemos voltar ao assunto? De vez em quando a gente tem que, quando a gente está estudando um assunto pesado e denso, ainda mais à noite, a gente tem que dar uma pausa para falar uma coisa nada a ver e depois voltar. Não pensem que eu estou fugindo do assunto. Nossa mente precisa disso. Muito bem. Versículo de número 16. É o versículo que muitos adolescentes gostam, né, de usar. Muitos jovens gostam. Eles dizem que é o versículo que prova a tatuagem na Bíblia. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, meus irmãos. Oi? Se é literal, você pode pegar uma faca e sair cortando todo mundo para salpicar suas vestes com sangue. Para imitar Jesus. Não é para imitar Jesus? Vamos imitar em tudo, não é? Temos que ser coerentes. Então pega uma faca, sair cortando todo mundo aí que é teu inimigo, nossos inimigos, para deixar o seu manto salpicado de sangue, igual de Jesus, porque nós temos que imitar Jesus. Percebem a incoerência? O que significa, meus irmãos, o manto, o nome escrito no manto e na coxa? Primeiro, gramaticalmente. Gramaticalmente pode significar: tem no seu manto, ou seja, na sua coxa. Gramaticalmente pode significar manto e coxa, a mesma coisa. Contextualmente pode significar espada. Quando se tem uma inscrição na espada dos generais, dos reis, dos imperadores. Por quê? O que tem a ver a espada? A que altura ficava a espada? Da coxa. A espada toda ficava à altura da coxa, sobre o manto.
Ok? Esse nome inscrito pode estar em cima da espada, escrito na espada, e a espada está sobre a coxa e sobre o manto. Entenderam? Ou pode ser realmente um nome escrito no manto e na coxa, mas isso não é literal. Jesus não pagou para um tatuador escrever alguma coisa na coxa dele. Isso é simbólico. Porque se for literal, quando nós nos encontrarmos com Cristo no céu, nós teremos que usar óculos escuros, porque os olhos dele é como chama de fogo. E é literal? A Bíblia diz que Deus tem 7 espíritos. Os 7 espíritos de Deus. Deus tem 7 espíritos? Os 7 olhos de Deus. Deus é um ser que tem 7 olhos? É simbólico. Do mesmo jeito que isso aqui é simbólico. E simboliza o quê, afinal de contas? Coxa. Coxa na Bíblia pode simbolizar 3 coisas. Significar 3 coisas. Significa fidelidade. E o texto no versículo 11 fala que ele é fiel e verdadeiro. Porque no Antigo Testamento, quando os patriarcas faziam um voto ou um juramento, aonde eles mandavam colocar a mão? Debaixo da coxa. Então simboliza fidelidade, caráter, né? Pode significar também força, porque Jesus ele é o nosso Deus forte. De onde vem força? Lembra que Jacó foi ferido na articulação e a partir do momento que a coxa dele foi ferida, ele ficou fraco. Porque até então ele estava forte. Então tocou-se no seu ponto, que passaria ele, seu ponto forte, né? A gente chama de ponto fraco, mas é o ponto forte, né? Passou a ser ponto fraco. Então coxa simboliza força. Ou pode significar consagração, porque está escrito lá na lei de Moisés que o cordeiro teria que ser consagrado ao Senhor, a coxa direita do cordeiro teria que ser consagrada ao Senhor, a coxa direita do cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Então significa que a coxa de Jesus é consagrada a quem? Então, coxa pode significar o quê? Fidelidade, pode significar força, pode significar consagração. No caso de Jesus, que disse que o Antigo Testamento testificava a respeito dele, toda a Escritura, então essa coxa aqui simboliza uma das 3 coisas ou as 3 coisas? É mais preferível dizer que simboliza as 3 coisas. Força, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fidelidade, porque o que ele prometeu a respeito das nações ele vai cumprir. E consagração, porque ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e foi consagrado a Deus. Ok, meus irmãos? Sigamos. Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Por que sol? Por 2 motivos. Visibilidade, esse anjo teria que estar numa situação visível para todas as aves da terra. Isso aqui é figurado, tá, irmãos? É uma visão. Ele enxerga um anjo em cima do sol, dando ordem para as aves da terra. É uma figura de linguagem, é uma visão que significa, que tem um simbolismo. Então, mas por que em cima do sol? Para que todas as aves enxerguem este anjo dando esta ordem. E por que sol? Porque Jesus é o sol da justiça. E aqui está se cumprindo a justiça de Deus contra as nações. Ok? Então, versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Isso é simbólico também, não são as aves literalmente. É apenas uma maneira de dizer que Deus vai matar os ímpios. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne dos reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, que é livres, que é escravos, tanto pequenos como grandes. Sabe um lugar da Bíblia que exemplifica isso? Davi e Golias. O que Golias diz para Davi? Hoje mesmo darei as tuas carnes às aves do céu. Por quê? O que ele está dizendo? Eu vou te matar. Quando se matavam os inimigos, os corpos ficavam lá largados ao ar livre, ao céu aberto. O que acontecia? As aves iam e comiam. Ok? Então é uma maneira simbólica de dizer, o anjo está em cima do sol, o sol da justiça, Deus se vingando dos seus inimigos e dando a ordem, olha, podem vir. É uma linguagem de batalha, de guerra. Versículo 19. E vi a besta, aqui, o que é essa besta? Sistema político, lembra? Então são todos os seguidores da besta debaixo do sistema político que venderam a sua alma ao sistema político.
Vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Será que o anticristo e os seguidores da besta vão estar pelejando contra Cristo e contra os anjos de forma consciente? Não. Eles não vão, vamos lutar contra os anjos de Deus. Não. Eles estão se preparando para matar os crentes, entenderam? Não sabem eles que eles estão se preparando para uma batalha. Entenderam? Aqui não está dizendo que eles têm consciência disso. Eles estão se juntando para matar os crentes. Só que aí os crentes têm soldados que os protegem. Muito bem. Vamos esperar um pouco aí o silêncio dos incircuncisos. Voltemos ao Evangelho. Versículo 20. Mas a besta, sistema político e os seguidores do anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é o anticristo, né, tipificado aqui do sistema religioso, que com os sinais feitos diante dela, reduziu aqueles que receberam a marca da besta, né, seduziu, né, aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, ou seja, os ímpios que adoraram a besta e a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Não significa que os seguidores da besta não morreram e que o anticristo não morreu. Significa que Deus vai lançar eles no lago de fogo com seus corpos. Porque lembra que o mar vai devolver seus mortos? Todos vão ressuscitar. Só que a ressurreição dos crentes é a ressurreição gloriosa. Os crentes vão ressuscitar e vão ter os seus corpos transformados. Os ímpios vão ressuscitar, mas não vão ter os seus corpos transformados. E eles vão ser lançados com seus corpos, carne e osso, no inferno. Por isso que eles serão lançados vivos. Entenderam? Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Essa espada é o quê? A palavra de Deus, são as profecias da palavra de Deus. Os restantes são os demais ímpios. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, uma multidão de corpos jogados no chão, mortos. É uma figura aqui, meus irmãos, é uma figura de guerra, de batalha. Não significa que Deus vai vir com a espada futucando cada um dos seres humanos, não, tá? Ele vai matar através das trombetas e das taças da sua ira. Ok? Terminamos o capítulo 19.